Então, nessa parte da aula, eu vou dialogar um pouco com vocês de por que a gente precisa de estatística nas análises dos estudos na área de saúde. Então, a gente pode imaginar uma situação hipotética, onde, por exemplo, a gente quer saber se uma determinada droga é efetiva ou não no tratamento de pacientes infectados com HIV. E aí, a gente pode imaginar que num mundo ideal, a gente gostaria de ter certeza que a droga não vai causar nenhum mal ao paciente, né? Nenhum efeito adverso e que ela é de fato efetiva para aquilo que ela se propõe. Então, a palestra lá da professora Thais, de saúde baseada em evidência, abordou bastante essa questão, né? Deu vários subsídios aí para esse tipo de reflexão. Mas na prática a gente sabe que a gente não consegue alcançar esse mundo ideal e seguindo aí uma ética que a gente pode chamar de uma ética utilitarista, né? Se a gente tiver uma certeza razoável de que a droga é efetiva, a gente deveria liberá-la, né? Então, pensando aí no bem-estar das pessoas, a gente já deveria liberar a droga caso a gente tivesse uma certeza razoável. O foco, então, que eu gostaria de dar é nesse termo aí, certeza razoável. Como que a gente chega nessa certeza razoável, certo? Então, a gente tem que conduzir estudos, a gente tem que conduzir experimentos. E para responder aquela pergunta inicial de será que essa droga é efetiva no tratamento ou não do HIV, uma das primeiras coisas que a gente vai pensar é com quem que a gente vai testar, certo? Será que a gente vai testar com crianças? Será que a gente vai testar com animais? Será que a gente vai testar com pessoas que já estão em estágio avançado da doença? Será que a gente vai conseguir testar com pessoas que são diferentes etnias, localidades geográficas, diferentes fenótipos, tá? Então, com essas perguntas, a reflexão que eu quero trazer para vocês é que só uma coisa é certa, é que a gente só vai conseguir testar com uma amostra da população. Então, isso dá a oportunidade da gente relembrar esses conceitos de amostra e de população, né? Então, a população é aquele conjunto de indivíduos que faria sentido, que seria o meu ideal de estar testando. Então, é todo o conjunto de indivíduos que faz sentido, né? Todos os pacientes que têm HIV no mundo, né? Então, essa seria a minha população. E a amostra é o subconjunto dessa população que, seja por conveniência, seja por acessibilidade, seja por custo, eu de fato vou conseguir realizar meus testes. Então, a gente pode pensar, por exemplo, em eleições municipais. Qual que é a população no contexto de uma eleição municipal? Então, supondo que eu queira lá conduzir uma pesquisa onde eu quero saber qual candidato tem mais chance de ganhar as eleições. Então, se eu for conduzir esse estudo, qual que é a população? A população seriam todos os eleitores que estão aptos a votarem naquela eleição municipal. Então, eles têm que estar acima de uma idade, eles têm que ser acima de 16 anos, eles têm que estar registrados no cartório eleitoral daquela cidade, né? Então, eu tenho essa população. Mas não faz sentido, né, eu fazer uma pesquisa com toda a população, senão já é a própria eleição, certo? Então, eu vou fazer uma amostragem, né, dessa população. E, ao fazer essa amostragem, vocês já estão aí refletindo que, dependendo da maneira como eu amostro essa população, eu posso ter resultados diferentes, né? Posso chegar a conclusões diferentes. Então, se eu simplesmente ficar lá no bairro Cambuí, perguntando para as pessoas em qual candidato a prefeito você vai votar, e não circular pelo resto da cidade, é possível que eu tenha um resultado enviesado para aquela região da cidade, né? E se eu fizesse o mesmo, por exemplo, para o Jardim Ouro Verde, eu também teria possivelmente um resultado de pesquisa diferente entre Jardim Ouro Verde e Cambuí. Qual que é a minha hipótese que está por trás aí? É que as diferenças socioeconômicas, elas influenciam no resultado da eleição, certo? Então, nesse slide aqui, a população, ela é ilustrada por todo esse conjunto de indivíduos de 1 a 12, né?
E a amostra, ela é ilustrada por esse subconjunto dos indivíduos 2, 5, 8 e 10, né? E a gente já refletiu aí que o interessante é que essa amostra seja a mais diversa possível, né? É aquela história de você ter um caldeirão de sopa, você vai jogando os ingredientes, coloca sal. Se você não mexer a sopa e for lá com a colher, pegar uma colherada lá da parte de cima do caldeirão e experimentar, você vai sentir um gosto salgado, muito provavelmente. Então, se você quiser tirar uma boa amostragem, você mistura aquilo lá e aí sim você tira uma amostra para experimentar o sabor da sopa. Bom, e aí eu acabei mencionando um termo que vale destacar, que é a amostra de conveniência, né? Então, lá no nosso caso de pacientes com HIV, muito provavelmente eu não consigo randomizar muito também essa amostragem de pacientes. E eu provavelmente sou lá um pesquisador que trabalha na HC portanto, eu vou fazer os testes com aqueles pacientes que eu tenho acesso. E isso vai acabar resultando, por exemplo, numa pesquisa clínica com todos os pacientes de HIV que frequentam o hospital todas as quartas de manhã, porque é o período que eu atendo, são os meus pacientes, e eu vou escolher ali, por exemplo, um período de 2 meses. Então, esse é o conceito de amostra de conveniência, tá? Uma outra maneira de enxergar essa amostra de conveniência é que quando eu estiver conduzindo a minha pesquisa, eu vou ter que ir lá dar para a pessoa um termo de consentimento livre, esclarecido, o tal do TCLE, né? Onde a pessoa vai ter que ler, vai estar falando lá que ela vai tomar uma droga, que isso pode... que a gente está estudando isso, que não se sabe muito bem se tem reações adversas, eventualmente a droga já até foi testada em animais, etc. Mas enfim, ela vai ter que falar, ok, eu aceito participar do estudo. E aí a gente pode imaginar, a professora Thais até já comentou isso na palestra dela, né? Que o tipo de pessoa que está propensa a assumir esse risco, ela já caracteriza também um certo viés, né? Então a gente já pode imaginar que são, por exemplo, pessoas que têm aí um arcabouço mental diferenciado daquelas que vão ser mais medrosas e não vão querer participar. Então, isso também acaba aí caracterizando uma amostra de conveniência. Uma outra questão que a gente tem que considerar é que o que a gente deseja medir de fato nesse problema hipotético é o tempo de sobrevivência. Então, se a minha droga para o HIV ela é efetiva, o que eu quero é que as pessoas vivam mais. Mas medir isso talvez seja impraticável, porque eu vou ter que esperar anos, né, para saber o resultado da minha pesquisa. Faz sentido isso? Faz sentido eu, às vezes, adiar décadas o resultado da minha pesquisa, se eu posso tentar obter uma certeza razoável de uma maneira muito mais rápida, né? Então, eu posso conduzir um experimento aí onde eu não vou medir o tempo de sobrevivência das pessoas, eu vou medir uma variável próxima, uma variável indireta. Vou medir a quantidade de linfócitos CD4 no sangue desses pacientes, certo? Então, o que acontece é que eu vou ali num determinado período de tempo, eu meço essa quantidade de linfócitos CD4 aí, e eu vou ter uma medida indireta de se a pessoa está em condições melhores ou piores na própria doença, né? Na própria manifestação da doença. E, além disso, uma outra coisa que pode acontecer é que as minhas próprias medições são imperfeitas. Eu posso ter ali um equipamento que está com problema e que está adicionando erro sistemático às minhas medições, eu posso ter erros aleatórios, tudo isso pode acontecer, tudo isso faz parte do dia a dia da pesquisa, né? E eu posso analisar esse problema, como eu disse, de maneira mais focada e numa janela temporal de alguns meses, ou eventualmente eu até posso olhar para alguns anos, e aí se eu olhar para alguns anos, eu não vou querer só focar nas medidas de linfócito CD4, eu vou poder lançar mão de outras variáveis, que ainda não é o tempo de sobrevivência, mas são variáveis interessantes. Por exemplo, eu posso perguntar para o paciente como que está a qualidade de vida dele. Você está tomando essa droga, sua qualidade de vida melhorou?
Eu posso monitorar quantas internações ele teve no período. Eu posso monitorar quais foram os gastos médicos dele no período. Então, ali vai além da variável proxy. A gente está pegando diversas variáveis e a gente está tentando agregar elas para chegar na conclusão de se a droga é efetiva ou não. Então, por que a gente precisa de estatística, certo? Então, eu fui mencionando aí uma série de problemas. Como é possível resolver esses problemas, né? Então, a estatística permite, por exemplo, que a partir de uma quantidade limitada de dados, que é a nossa amostra, a gente construa certezas razoáveis, a gente chegue em conclusões robustas. Então, veja o valor da ferramenta, né? Então, fui enumerando aí uma série de problemas, é quase impossível fazer o experimento ideal na maioria das vezes, né? Então, vou lá fazer o experimento com uma pequena amostra, cheio de imperfeições, vou medir variáveis proxy, vou ter que agregar outras informações. Então, a estatística, ela traz, por exemplo, os mecanismos para que a gente produza certezas razoáveis a partir de uma amostra, a partir de uma quantidade limitada de dados. Além disso, pelas variáveis proxy, né, como é que eu chego nas variáveis proxy? Se eu, de antemão, fizer estudos onde eu vejo que a quantidade de linfócitos está associada a um maior tempo de sobrevivência ou não, então esse estudo estatístico da associação, da correlação, ele permite eu dizer que, eu não preciso medir tempo de sobrevivência, eu posso medir a quantidade de linfócitos CD4. Então, veja aí o valor da estatística, né? A estatística também permite que, por meio de análise simples, a gente faça uma aferição da qualidade dos dados, né? Então, a gente precisa saber se aqueles efeitos que a gente está enxergando nos dados, eles são fatos, ou se são apenas variações advindas, por exemplo, de variabilidade biológica ou erros experimentais. Então, por meio de algumas técnicas simples de análise estatística, eu já vou conseguir identificar, por exemplo, o grau de erros aleatórios do meu sistema, ou seja, quão bom é meu sistema de medição, por exemplo, né? Se os dados são muito dispersos, meu equipamento de medição é péssimo, né? Muito erro aleatório. Se eles são menos dispersos, parece aí que o meu equipamento é bom, né? Ou será que eu estou vendo que todas as minhas medidas estão deslocadas de um centro? Será que eu estou tendo um erro sistemático nessa medida? A gente vai discutir isso também numa aula, né? E a questão da modelagem. Então, quando eu começo a colocar uma série de variáveis e quero ver como que essas variáveis ajudam a compor o resultado final, eu estou falando de modelagem estatística, né? Então, eu consigo ir agregando vários fatores, variáveis e, com isso, estabelecer aí uma conclusão a respeito de como que aquele fenômeno ele funciona, quais são os mecanismos que regem um determinado fenômeno que eu observo, certo? Então, para finalizar, eu mencionei aqui alguns aspectos bem aplicados de como que a estatística pode ajudar na condução desses experimentos, mas eu queria ressaltar também que a estatística, ela nos protege de nós mesmos, tá? E o que eu quero dizer com isso, né? A gente precisa da estatística porque o sistema de aprendizagem dos seres humanos, ele é naturalmente precipitado em realizar generalizações, certo? Então, isso vem do nosso próprio desenvolvimento, da nossa própria evolução e a maneira como o nosso sistema cognitivo funciona, né? A gente precisa fazer inferências rápidas para que a gente tenha condições de sobrevivência, certo? E muitas dessas nossas inferências, elas são baseadas naquilo que a gente vê de maneira mais frequente. E às vezes elas são erradas, né? Então, por exemplo, se eu estiver andando numa rua num final de tarde e eu ver um bicho preto que passa rapidamente na minha frente, né? A primeira inferência que eu vou fazer é de que aquilo foi um gato preto ou um cachorro preto. Eu não vou pensar que aquilo é um gambá,
ou uma capivara pequena. Por quê? Porque muito mais frequentemente eu vejo gatos e cachorros andando e cruzando a rua do que gambás e capivaras, certo? Então, o meu sistema 1 aí, né? E aí eu tô fazendo referência lá ao livro do Kahneman, né? Thinking Fast and Slow, ganhador do prêmio Nobel, né? Pensando rápido e devagar. Nós temos aí o sistema 1 e o sistema 2. Nosso sistema 1 é o sistema que faz inferências muito rápidas e muitas vezes errôneas, certo? Então, a estatística, ela ajuda que a gente não se baseie nas nossas generalizações, que muitas vezes podem ser exageradas e precipitadas, tá? E para dar um exemplo disso, a gente pode falar do efeito que as evidências anedóticas às vezes aparecem na próprio linguajar das pessoas, né? Então, a professora Thais até mencionou isso lá na palestra dela. Então, se você chega para uma pessoa que fuma e fala, olha, você sabia que o tabagismo está associado a uma série de doenças que acabam adiantando, antecipando a morte, né? Muito provavelmente você vai ouvir de volta da pessoa, mas meu avô fumou até os 90 anos e não morreu de câncer do pulmão, ele morreu atropelado na rua, né? Então, não faz o menor sentido esse tipo de afirmação, mas é algo que está próximo lá da pessoa, né? E ela adota essa evidência que é anedótica e extrapola isso para uma conclusão que não faz o menor sentido, né? Tem também um fenômeno cognitivo, que é a questão de que pensar no complexo gasta energia. Então, a gente sempre tenta evitar ficar pensando em coisas muito complexas. Também é do nosso comportamento humano, também é uma característica do nosso sistema cognitivo. Um outro exemplo seriam aquelas propagandas de tal pasta é recomendada por alguém que aparece de jaleco branco, que se autodenomina dentista, etc, etc. Então, ainda que fale lá que 9 em cada 10 dentistas recomendam o uso daquela pasta, né? O simples fato de você ver lá a pessoa de jaleco branco, etc., falando algo, você atribui a toda a classe de dentistas, né? Então, você está vendo ali uma evidência anedótica, é uma pessoa falando que recomenda, né? Mas você está extrapolando isso para um universo bem maior. E, finalmente, eu gostaria de comentar do viés de confirmação, que é um fenômeno que talvez vocês mesmos reconheçam em vocês, né? É sempre bom fazer essa autocrítica, né? Será que eu tenho cometido o viés de confirmação no meu dia a dia? É uma reflexão que vale a pena. E o que significa isso, né? Todo ser humano acaba desenvolvendo o seu conjunto de crenças, o seu conjunto de valores, as suas próprias ideologias, né? Dependendo de quão rígido ou de quão aberto a pensar no complexo essa pessoa né? O que acaba acontecendo no dia a dia é que quando ela recebe informações novas, ela acaba dando prioridade para aquelas informações que reforçam aquele conjunto de crenças, aquele conjunto de valores, aquelas hipóteses iniciais que a pessoa já carregava. E toda vez que ela recebe informações que de alguma maneira abalam, perturbam esse conjunto de crenças e de valores, existe uma tendência natural de ou desvalorizar aquela fonte de informação, ou fechar os olhos e definitivamente filtrar aquilo. É como se a pessoa não enxergasse, tá? Então, fica aí como um exercício essa prática de ler cada vez mais ou se expor cada vez mais a informações que vão contra ao que você já acredita, porque isso pode te tornar uma pessoa com menos vieses, tá? Então, novamente, a estatística, ela identifica claramente quando existe um viés nos dados, né? A gente consegue, às vezes, por meio de gráficos, por meio de estatísticas descritivas muito simples, mostrar que existe um erro sistemático ali naqueles dados. Então, a estatística nos protege de nós mesmos, certo?